1000% de retorno em 5 anos. Qual a primeira coisa que lhe vem à mente quando você escuta isso? Provavelmente você deve pensar no Bitcoin, a moeda queridinha e que fez muitos milionários nesses últimos anos. E se eu te dissesse que nesse mesmo período tem um robô que poderia ter gerado quase esse mesmo retorno do Bitcoin, mas operando um outro ativo, o mais temido da bolsa brasileira, o mini índice? Parece loucura, não é? Isso porque se a gente pegar do ponto mais baixo do índice nesses últimos 5 anos até o preço nesse exato momento, o crescimento foi de aproximadamente 50%. Então, como é que pode um robô ter gerado quase a mesma rentabilidade do Bitcoin nesse mesmo ativo? Se você quer saber como isso é possível, fica comigo neste vídeo, pois eu vou te mostrar um setup simples que criamos no Dynamic Grid e que tem quase essa mesma rentabilidade do Bitcoin. Mas não é apenas isso. Vamos comparar não apenas a rentabilidade, vamos também comparar outros fatores que o trader deve levar em consideração quando for utilizar uma estratégia. Logo, além de você descobrir como funciona esse setup e como você pode utilizá-lo, você também verá alguns fatores importantes que você deve considerar ao utilizar qualquer estratégia de negociação. E a pergunta que nós responderemos ao final desse vídeo é: qual dos dois setups conseguiu gerar o melhor resultado, levando em consideração o menor risco possível? Então, bora começar. Então vamos começar analisando o gráfico do Bitcoin nos últimos 5 anos. Então nós estamos em junho, então vamos marcar aqui uma linha vertical nesse ponto aqui de junho. Então aqui é junho de 2020 e aqui é o preço atual do Bitcoin. Então nesse período, se analisarmos, nós vamos observar que o Bitcoin, levando em conta o preço atual, ele teve um crescimento aproximado de 1000% nesse período. Então ele saiu de 9.722 para 107.427. Então realmente é um crescimento impressionante, né? Agora vamos ver como se comportou o índice nesse período. Temos o gráfico do índice também no período mensal. Se a gente pegar aqui desse ponto de entrada até o preço atual, vamos observar um ganho ali de 48%, que comparado com os 1000% do Bitcoin, não é nada, né? No entanto, o que nós vamos mostrar agora não é um setup de buy and hold, ou seja, de comprar e ficar com o ativo, que é o caso, por exemplo, que estamos falando aqui do Bitcoin. Para você ter conseguido essa rentabilidade de 1000%, você teria que ter comprado o Bitcoin nesse ponto e ter segurado ele até o presente momento. No caso do índice, é um ativo muito menos comum de você fazer esse tipo de operação. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer é usar uma estratégia de trading. Nesse caso mais específico, vamos utilizar uma estratégia de day trading, ou seja, comprar e vender no mesmo dia. E essa estratégia ela foi criada no nosso robô trader, o Dynamic Grid. Então, aqui está a configuração básica da estratégia. Eu vou mostrar para vocês só alguns detalhes importantes, como por exemplo, como é feita a entrada na operação. Estamos usando aqui o indicador bandas de Bollinger, e é um setup bem básico. Quando o preço fecha acima dessa banda, nós vamos efetuar uma venda. Quando o preço fecha abaixo da banda inferior, nós vamos efetuar uma compra. Vamos utilizar o período de 30 e vamos utilizar um desvio de 2,5. Então essa é a configuração que nós usamos aqui na banda de Bollinger. Vamos colocar aqui também uma grade com a distância de 100 pontos e vamos colocar um take profit de 150. E vamos limitar a grade em 5. Ou seja, quando o preço cai 100 pontos, uma ordem é executada, e quando o preço andar ou voltar 150 pontos, aquela ordem inicial ela é fechada, ela é finalizada. E vamos limitar isso em 5, ou seja, vamos abrir no máximo 5 ordens, além da ordem inicial, a ordem de entrada. E vamos utilizar aqui um volume básico, né? O volume de 1. Em termos de horário, vamos colocar ele para operar já na abertura do mercado, ou seja, às 9 horas. E quando der 16h30, o robô vai encerrar todas as operações. Então aqui temos algumas metas e limites financeiros. Então a meta é de R$ 500 por dia, um limite máximo de perda de 2.000 no dia e um take profit de 750 pontos. Com isso em mente, com essa configuração, vamos primeiro rodar um backtest visual, só para você ver como funciona essa estratégia. Deixa eu diminuir aqui a velocidade para que vocês possam entender mais facilmente o funcionamento da estratégia. Então, como você pode ver aqui, ó, o candle já fechou acima da média, então ele vai efetuar uma venda, como aconteceu aqui, ó. Então, nessa linha azul, é o ponto base do setup, e ele já entrou vendido na operação. Então, o preço continuou indo contra. Ele já fez 4 entradas e aí ele está saindo das operações. Então, à medida que o preço vem andando a favor dele, ele vai criando novas grades e à medida que o preço vai voltando, ele vai saindo dessas operações.
Aqui, ó, você vê que o robô já fez nesse momento R$ 300, 320, 400 no dia, né? Quando chegar em 500, ele vai sair, vai fechar tudo. Logicamente, por se tratar de um grid, né, dificilmente você vai bater o valor exato aqui. Então, sempre vai ter alguma diferença por você estar operando com vários contratos ao mesmo tempo, né? Então, aqui, ó, o robô atingiu. Então, embora ele não tocou no take profit, mas como ele fez muitas ordens intermediárias aqui, atingiu o lucro. Agora, vamos ver na prática qual foi o resultado desse setup rodando nos últimos 5 anos e vamos comparar esse resultado com o resultado do Bitcoin. Então eu simplesmente desmarquei aqui o modo visual, o capital inicial aqui é de R$ 10.000 e estamos usando aqui o gráfico de 5 minutos no mini índice. Então vou colocar aqui para iniciar e vamos ver aqui o nosso gráfico de evolução de capital. Lembrando que começamos com R$ 10.000. Nesse momento o robô já ultrapassou os 50. Você vê que tem alguns períodos de drawdown, que é natural de qualquer setup, né? Então você pega aqui, você pega esse período aqui, esse outro aqui, mas ele vem numa crescente interessante, né? Não são drawdowns muito elevados, né? E o resultado foi excelente. Então ele de 10.000, ele finalizou com mais de 100.000 provavelmente, né? Vamos ver aqui exatamente qual foi o valor. Pronto, então aqui nós temos o nosso resultado final, né? Então 10.000 gerou R$ 91.923 de lucro. Ou seja, o capital total final aí no período, o capital inicial mais o lucro daria 101.923. Então isso quer dizer que o retorno desse setup financeiro teria sido de 919,23%. Quase o mesmo retorno propriamente dito, mas com algumas características bem diferentes, né? Nesse caso do Bitcoin seria algo bem mais tranquilo no sentido de exigir menos operações e tudo mais, né? Até porque a ideia nesse caso aqui é um buy and hold, né? Ou seja, comprar e manter. Então vamos aqui ir mais a fundo no setup, né? Tivemos um bom lucro, 919%, que é excelente, mas também tivemos um bom fator de lucro, com 1,32, tivemos uma taxa de acerto de 85%, que é uma taxa de acerto muito boa, tivemos um rebaixamento máximo de capital de 10,69%, em termos financeiros esse rebaixamento foi de 8.476, ou seja, em nenhum momento isso teria quebrado a conta. Quando a gente vem aqui para os dias da semana, ele consegue se dar bem todos os dias, com exceção da sexta, isso porque ele não opera na sexta-feira. Quando a gente vem para os meses do ano, a gente vê que ele foi todos os meses positivo, com exceção do primeiro mês, de janeiro, né? Ou seja, janeiro geralmente não costuma ser um mês muito bom para esse setup, mas nos outros meses todos eles foram bem. Quando a gente vem aqui pelo tempo de operação, é natural que seja um setup que dure um pouco mais, né? Até porque faz o grid, então é natural que ele passe mais tempo operando. Nesse caso, ele passa em média 1 hora operando, 1 hora e 7 minutos, o que é um bom tempo, né? Quanto maior o tempo que você tem por operação, mais fiel à realidade o backtest ele se torna. Quanto menor o tempo que você tem de uma operação, menos confiável ele se torna. Quando você tem setups com alvos muito curtos, os backtests dificilmente conseguirão capturar a realidade do mercado, porque existem algumas variáveis ali quando você entra em operações assim muito rápidas que acaba dificultando. Já quando você tem alvos maiores, por mais que você continue tendo o problema dos slippers, isso acaba sendo minimizado pelo tamanho do alvo, que é maior. Agora que temos esses dados do nosso setup, vamos fazer algumas comparações com o Bitcoin. Vamos analisar primeiro quanto à liquidez, né? Com certeza o Bitcoin é muito mais líquido que o mini índice, embora o mini índice seja o ativo mais líquido que nós temos hoje na nossa bolsa de valores. Quando nós falamos de risco, pelo menos no sentido de tipo de operação, nós estamos falando do mesmo risco, ou seja, são produtos de renda variável. Então existe risco em ambos os produtos. O Bitcoin, ele, de certa forma, tem uma certa vantagem, porque ele tem algumas características que podem fazer com que ele seja mais seguro, no sentido de que ninguém pode lhe tomar. Agora vamos analisar um outro aspecto, que é o aspecto do risco da operação, do drawdown.
o drawdown nada mais é do que medir o quanto o preço de um ativo caiu depois de um determinado nível que ele chegou. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o Bitcoin chegou nesse nível e caiu nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, ele teve um drawdown de 55%, ou seja, entre um topo e um fundo, que nesse caso aqui durou aproximadamente 3 meses, né? 1, 2, 3 meses. Então, ele teve aqui uma queda de 56% nesse movimento. Aqui um pouco mais para frente, ele teve um outro pico, nesse caso aqui, né, ele saiu desses 28 mil e chegou a bater aqui 68, quase 69 mil, só que depois desses 69 mil, ele começou a cair e chegou até esse ponto aqui, né, de aproximadamente 100 e aproximadamente 15 mil. Então, se a gente pegar desse topo até esse fundo, estamos falando aqui de uma queda de 78%. Então, se você for parar para pensar, o Bitcoin teve um resultado extraordinário, realmente, mais de 1000%. No entanto, não foi uma caminhada tão fácil, né? Se você entrou nesse ponto aqui, por exemplo, você chegou a estar perdendo 56% do seu capital. Se você entrou no Bitcoin nesse ponto aqui, você chegou a estar perdendo 70% do seu capital. Então, esse é o primeiro fator que você deve pensar quanto investidor. Será que você confia o suficiente no produto que você está investindo, a ponto de que, caso uma coisa dessa aconteça, você continue segurando? Porque muitas pessoas, o que é que fizeram? Depois de ver uma queda dessa, simplesmente venderam o Bitcoin. E o que é que aconteceu em seguida? Saiu desse ponto e aí sim ele começou a romper tudo que era nível e conseguiu esses resultados aí extraordinários. Então, como investidor ou como trader, você tem que ter isso em mente. É natural que qualquer estratégia ou qualquer tipo de produto ele passe por momentos de drawdown, por momentos de queda, por momentos de rebaixamento. Então, você deve entender bem o que você está fazendo, no que você está investindo, para que você não tome decisões precipitadas e acabe saindo de coisas que poderiam ser realmente muito lucrativas, com resultados muito bons, porque você não suportou, não entendeu o risco que aquele ativo poderia ter. Como a gente viu aqui o risco do Bitcoin, que chegou a ser mais de 78%, vamos ver agora como é que se comportou o nosso robô em relação ao risco nesse mesmo período, para chegar quase a esse mesmo resultado do Bitcoin. Então, voltando aqui para o nosso robô, e nós podemos medir isso por aqui, ó, pelo rebaixamento máximo do capital líquido. Então, como vimos, iniciamos aqui o nosso robô com 10 mil, né? E o máximo drawdown que ele chegou foi de 10,69%. Ou seja, o máximo que ele chegou a estar perdendo foi 10% em relação ao seu capital líquido, né? O quanto ele estava gerando ali. Enquanto a gente viu que o Bitcoin, ele chegou a estar caindo em relação ao seu capital líquido, algo em torno de 78%, né? Foi nesse ponto aqui. Então, o nosso setup, se a gente for observar aqui o nosso gráfico, você observa que ele é praticamente flat, né? Ele não tem todas essas quedas que tem o Bitcoin, né? Principalmente quedas grandes, consideráveis, né? Já aqui você observa que ele realmente tem momentos de queda, então você vê aqui, mas são quedas muito menores, né? Se você compara com o Bitcoin, né? Então aqui você vê períodos de queda um pouco maiores, né? Aqui, 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 mas nada comparado, por exemplo, com os 78% que chegou o Bitcoin. Então vamos agora para o veredito. Então, Carlos, quer dizer que o Dynamic Grid é o Bitcoin dos robôs? Sim e não. Sim, porque ele apresentou resultados próximos do Bitcoin. E não porque é uma filosofia de investimento totalmente diferente. No primeiro caso do Bitcoin, nós estamos falando de uma estratégia de buy and hold, ou seja, de você comprar e ficar com aquele ativo. Esse tipo de investimento envolve muito mais do que apenas o ganho em si, envolve até outros aspectos relacionados, por exemplo, com segurança, com liberdade e com outros fatores. Já quando nós trazemos para o lado do Dynamic Grid, nós estamos falando de uma outra filosofia, que é a filosofia de especulação, de ganhos rápidos, de operações de day trade. Então, são filosofias totalmente diferentes e que, inclusive, podem ser complementares. Uma não anula a outra. Não é porque você usa o Dynamic Grid que você não vai investir em Bitcoin. E não é porque você investe em Bitcoin que você não pode colocar um robô para operar para você em operações de day trade ou swing trade. Cada um tem suas vantagens e desvantagens.
Uma das vantagens que vimos do Dynamic Grid é que você conseguiria ter um excelente resultado muito próximo do Bitcoin, mas com um risco muito menor do que o Bitcoin, aproximadamente 5 vezes menos risco, já que o Dynamic Grid teve apenas 10% de risco no período, enquanto o Bitcoin chegou a ter 78%. Então, há uma diferença considerável. Além disso, uma coisa que você pode fazer é os ganhos que você obtiver com o robô, com a estratégia, com o day trade, você investir isso em ativos de longo prazo, que é o caso, por exemplo, de investir em bitcoins ou investir em uma carteira de ações ou de outros ativos pensando no longo prazo, pensando em dividendos, pensando em outro tipo de estratégias. Estratégias talvez que lhe deem uma renda mais previsível, já que o day trade não tem garantia de lucro diário. Agora me diz você, o que é que você achou? Você acha que seria possível que um robô operando o mini índice conseguisse uma lucratividade tão boa, muito parecida com a do Bitcoin, e ainda assim com um risco bem leve, bem controlado? Eu quero ouvir sua opinião nos comentários. Além disso, se você quiser testar o Dynamic Grid e também conhecer como funciona o S4 Club, tem aqui um link na descrição do vídeo, basta entrar em contato que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser mais detalhes de como funciona o Dynamic Grid, clica aqui nesse vídeo.